estamos aqui com o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, que é o relator da PEC, da proposta de emenda à Constituição, da reforma administrativa. Inicialmente, deputado, eu pediria que você explicasse o que é a sua proposta, né, essa PEC, e quais são os principais pontos dela no que se refere a essas carreiras de elite, as carreiras típicas de Estado, como se chama, do serviço público. Bom, em primeiro lugar, agradecendo ao Metrópolis e a você, André, por essa oportunidade de falar sobre a reforma administrativa. Eu apresentei há cerca de 20 dias, né, os 3 textos que compõem o que a gente chama de reforma administrativa. Esses 3 textos é uma PEC, um PLP, que é um projeto de lei complementar, e um projeto de lei ordinária, é um conjunto de 70 propostas, complexo, como deve ser uma reforma. Ela não é um arremedo, né? Não é uma coisa pontual. E ela efetivamente tem o objetivo de alguma forma, reorganizar e atualizar a estrutura da administração pública no Brasil. Ela tem um foco muito específico, André. Você perguntou sobre a elite dos servidores. Os servidores são uma parte importante, sim, da reforma. Eles são o principal agente dessa transformação, mas o objetivo central da reforma não é o servidor público, não são as corporações. O objetivo central da reforma administrativa são as pessoas. O objetivo da reforma é poder produzir maiores resultados, tudo aquilo que todos os cidadãos pagam de impostos e esperam mais do governo, melhores serviços, com melhor qualidade, mais rápido, com maior alcance para pessoas que mais necessitam. É também um Estado que precisa facilitar e agilizar a vida de quem quer empreender, de empresas, de empreendedores. Então, esse é o objetivo da reforma, atuar em todos os níveis, federal, estadual, municipal, em todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, da importância de estar num texto constitucional. Então, assim, esse é o foco principal da PEC. Agora, falando do servidor público, ela não vai mexer em estabilidade, eu tenho dito isso em todas as entrevistas, tem uma vírgula de modificação, de retirada de direitos dos servidores, não tem o objetivo a reforma de fazer Estado mínimo ou de vilanizar o servidor público, que foi um pouco a história de outros momentos que se houve propostas de reforma administrativa. Então, isso é muito importante deixar claro. Agora, nós vamos trazer inovações no serviço público, para o servidor público. E essas inovações, repito, não vai significar retirar direitos, mas fazer ajustes. Por exemplo, introduzindo na administração a meritocracia, a avaliação de desempenho, a possibilidade de um servidor e um órgão que se destaca, que bate uma meta bem definida, que possa receber um bônus de resultado que pode significar um 14º, um 15º salário. Nós vamos fazer ajustes nas carreiras para que elas possam seguir um padrão que é o adequado, carreiras que tenham mais níveis, né, do que carreiras muito curtas. Você tem, André, por exemplo, uma carreira que recém-lançado o concurso aqui no meu estado, do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, para procurador do Estado. Salário inicial, R$ 44 mil. R$ 46 mil é o teto do funcionalismo público. Então, você imagina, o sujeito que vai fazer o concurso público para ser procurador da Assembleia Legislativa. E esse concurso, salário inicial dele é R$ 44 mil, mais benefícios, que na verdade são penduricalhos. Então, eu estou dando um exemplo daquilo que você perguntou, de uma elite do serviço público que tem uma carreira inicial que ela é basicamente um incentivo. Em menos de um ano, esse servidor já está no teto, ele não tem para onde crescer. Qual é o incentivo? Então, você tem uma largada numa carreira, num concurso público, que é um valor muito diferente, muito distante do que é o mercado e muito próxima do limite. Então, isso não faz o menor sentido. Nós estamos corrigindo para 20 níveis, todos esses níveis de progressão com avaliação
de desempenho, que é o que o governo federal, o governo do presidente Lula, que o Ministério da Gestão e Inovação está sendo feito agora, já 80% das carreiras do serviço público tem 20 níveis, então nós estamos fazendo apenas correções. Agora, apenas não, importantes e estruturantes correções. Agora, existem algumas segmentos, carreiras do serviço público que são, como você colocou, a elite e que, ao longo dos últimos anos, cometeram excessos. O que foram esses excessos? Para ser modesto na colocação. Excessos, por exemplo, no pagamento de verbas indenizatórias. Muitas delas foram criadas nos últimos anos e, ao serem criadas, foram reconhecidas a retroatividade, a característica dessas verbas valerem para todos. Isso significou um acúmulo gigante de recursos que estão sendo pagos, e aí aqueles contra-cheques que nós vemos com indignação, contra-cheques de 300 mil reais, 400 mil reais, ou até mesmo para alguns órgãos, pagamentos mensais para determinadas categorias que ultrapassam, não é 46, não, é 100 mil reais, André. Então, assim, uma série de carreiras que têm, por exemplo, direitos que são absolutamente desalinhados com o que é a lógica do mercado de trabalho brasileiro. Por exemplo, nós temos metade dos procuradores de estados que têm direito a férias de 60 dias. Isso é algo absurdo, principalmente para procuradores de estado que podem advogar privadamente, podem ter a sua função pública e advogar, tem férias de 60 dias. Por que não alinhar essas férias de 60 dias ao padrão do serviço público e do trabalhador CLT, que é ter férias de 30 dias? Então, isso são correções na chamada elite do servidor público, porque são exageros. E é muito, muito difícil alguém, eu até agora não vi alguém ter a coragem de publicamente falar o seguinte: não, eu defendo as minhas férias de 60 dias porque a minha carreira é a mais especial de todas e demanda um estresse tão grande, diferente de qualquer outra existente. Por isso eu mereço uma férias de 60 dias. Então, sim, são pontos importantes para que a gente possa corrigir esses absurdos que acontecem na administração pública. Relator, falando sobre essas questões dos contra-cheques super elevados, né? A gente já fez algumas reportagens aqui no Metrópolis mostrando esse tipo de ocorrência na AGU, na Advocacia Geral da União. A sua proposta trata especificamente desse ponto em algum momento? Trata desse ponto em algumas vertentes. Primeiro delas, nós vamos proibir que esses recursos que são pagos a partir de honorários e até encargos especiais, eles sejam transacionados em conta privada ou em fundo privado, por exemplo, que acontece na AGU. E esses recursos não passam do orçamento, não têm transparência e são recursos públicos, ainda que sejam destinados a advogados públicos, foram auferidos por créditos de dívida pública. Então, isso tem que se passar pelo orçamento de forma transparente. Segundo ponto, estabelecer critérios de distribuição de honorários que possam ser critérios que levem em consideração o mérito e diferenciação para quem efetivamente trabalhou para obter aquela vitória na resolução de um crédito tributário em favor do erário, né? E não ser uma distribuição igual, equitativa para todos, como um simples complemento do salário, para que o salário de advogados públicos cheguem ao teto. Nós estamos colocando ali também um limite para que esses recursos, seja da Advocacia Geral da União, seja das advocacias estaduais ou municipais, elas têm um limite desses honorários, para que, por exemplo, não tenham também, além dos honorários, parcelas exageradas de encargos legais. Porque o honorário de sucumbência tem uma discussão se ele é devido ao advogado público ou não. Agora, o encargo legal,
ainda que você possa destinar uma parcela para a advocacia pública, é um recurso que foi originário de juros, multa, mora, e que é devido ao erário, ao Estado. Esse é um recurso de todos e não exclusivo dos advogados públicos. Então, nós estamos colocando ali um limite para que isso não ultrapasse um determinado percentual. Então, assim, são Sim, até porque outros alterações. profissionais da administração pública mesmo trabalham na execução fiscal, né? Pessoal da Não, Receita, vários esses, outros. e não só os honorários, mas os encargos, eles têm que vir para uma conta do Tesouro e aí ser distribuída para a segurança pública, para a saúde, para a educação. Não são recursos exclusivos das carreiras que se trabalharam para que aquele crédito tenha sido obtido. Até porque aqueles advogados, aqueles profissionais que trabalharam para recuperar esse crédito, eles já ganham os vencimentos para isso. Na verdade, esse adicional é um incentivo, um prêmio, ele não pode virar se uma apropriação indébita em relação às tantas funções e demandas que tem o Estado. Certo. Relator, o senhor explicou que o seu projeto, né, seu pacote, na verdade, ele envolve uma PEC, ele envolve projeto de lei complementar, só que, ao contrário do PLP, da lei complementar, a PEC ela exige um número de assinaturas para poder tramitar. Poderia explicar como é que está esse processo? Esse processo está quase encerrando antes. Até demorei a entrar um pouquinho nessa entrevista, André, porque a gente está na fase final. Pode ser que no final dessa entrevista a gente já tenha colhido as 171 assinaturas, e isso vai acontecer nas próximas horas. E uma vez é, colhida com essas 171 assinaturas, nós vamos tomar decisão em reunião com o presidente Hugo, com os líderes da casa, a decisão de quais os próximos passos de tramitação. Existem duas possibilidades. Uma possibilidade é essa PEC, ela seguiu um rito que é o rito clássico inicial. Vai para a Comissão de Constituição e Justiça, depois para a Comissão Especial, para que após isso ela esteja pronta para ir para o plenário. E existe um rito, que pode ser um rito também que é absolutamente legal, mas que acredito que depende um pouco mais de consenso político. Qual seja esse rito? Esse rito, como é a reforma administrativa, ela tem similaridade com várias outras iniciativas que já foram apresentadas. Nós temos no levantamento tem mais de 30 iniciativas que têm assuntos correlatos com a PEC. Ela poderia ser apensada a uma dessas PECs que já foram apresentadas antes e ter um rito mais acelerado para que ela possa, repito, com entendimento político, diálogo, ela possa estar pronto para a deliberação suprema do plenário da Câmara dos Deputados e, na sequência, seguir para o Senado Federal. Entendi. O senhor tem sentido pressão das carreiras, dos sindicatos, das associações, no sentido de travar, de barrar esse processo nos últimos dias? André, Fernando Henrique Cardoso dizia o seguinte, Fernando Henrique Cardoso foi um presidente reformista, ele dizia o seguinte: toda vez que você apresenta uma reforma, quem mais se movimenta rapidamente é quem percebe dela, quem está dentro de alguma forma dela e percebe algum prejuízo, algo que, na verdade, não queria que acontecesse. Então, esses grupos de interesse, eles se movimentam. E a Câmara é o poder mais perene que nós temos na nossa democracia. Aquela é a casa do povo, todo mundo entra ali, né? Não tem nenhum poder mais aberto do que a Câmara dos Deputados. Então, esses grupos se movimentam. Por exemplo, eu estava na semana passada e retrasada recebendo hordas de defensores públicos, meu maior respeito com os defensores públicos, mas que no meu texto inicial tinha ali uma medida que era, de alguma forma, diferenciar o defensor público do juiz, né? Então, eles se movimentaram porque, alegando que isso era uma conquista histórica e tal, e faz algum sentido. Nós estamos avaliando isso, e é possível que a gente faça essa correção, né? Ajustar, mas todos eles estavam lá, do Brasil inteiro.
Então, assim, são esses grupos que mais se movimentam, porque às vezes é difícil para o cidadão comum, a Dona Maria, seu João, né, que está ali, perceber a quantidade de medidas e o efeito positivo que elas vão ter na vida delas, numa melhor atenção, num posto de saúde, num hospital, ou numa melhoria da educação do seu filho, do seu neto. Então, como eles, a percepção deles para esses são mais subjetivas, quem mais procura a Câmara são esses grupos de interesse. Por exemplo, a elite do servidor, dadas essas correções que nós estamos fazendo, estão procurando, estão ali, tem grupos que, como muitas vezes não têm coragem de vir publicamente e dizer que são a favor das férias de 60 dias, eles preferem o trabalho ali no bastidor, ficar ligando para o deputado para pedir para retirar a assinatura. Então, a gente já chamou atenção para isso, já superamos e ultrapassamos essa fase, né? Eu acho que essas instituições aí que entenderam o recado e ficaram mais contidas para que possa seguir o debate. Então, assim, é uma Câmara que está sensibilizada, que está olhando tudo, né? Porque teve uma sequência de votações, foram votações muito desgastantes para a Câmara, se aproxima o processo eleitoral, então é uma PEC grande. Então, o deputado quer olhar tudo, ele quer rechecar, ele quer assinar uma PEC sem ter alguém ligando para ele sabe, e perturbando. Sabe aquele momento que o parlamentar está querendo só alegria, está querendo só palminha na internet? Então, não é o caso da reforma administrativa. Ela é uma reforma corajosa, uma reforma estruturante, e ela tem, obviamente, correções a serem feitas que mexem com alguns interesses. Então, isso gera quase que um processo de quase que a assinatura da PEC significar uma adesão ou eu diria, uma concordância com o conteúdo da reforma administrativa. Diferente de uma PEC que um parlamentar apresenta, que, em geral, tem várias PECs que circulam para serem assinadas, mas como elas não têm um tamanho da reforma administrativa, o barulho que está sendo feito, a cobertura da imprensa, da sociedade. Então, são PECs que você assina até como um direito do parlamentar prosseguir o debate, que eu acho que é absolutamente justo. Agora, isso não acontece com a PEC da reforma administrativa, mas nós vamos ter as assinaturas, seguir dialogando com todos os poderes. É importante dizer, André, desculpa a resposta ser longa aqui, mas não há reforma que seja aprovada no parlamento se ela não tiver um acordo entre poder executivo, poder judiciário e poder legislativo, entre as federações. Olha a experiência, eu estava na casa em todas as últimas reformas, e um Congresso, e hoje nós temos um Congresso reformista que sabe como se aprova grandes reformas. Não existe reforma sem esse diálogo e essa concordância dos governos. Por isso, o presidente Hugo Mota e muitos parlamentares que são apoiadores da PEC têm feito um diálogo diário com todos esses poderes, com categorias, para que a gente possa construir consensos. E também, André, dialogando, por exemplo, com sindicatos, né, de servidores públicos. É óbvio que a movimentação tem sido muito maior e provocada por sindicatos que são ligados à elite dos servidores. Essa discussão da reforma administrativa, ela não está contaminando a base do servidor público. Nós não tivemos nas últimas semanas professor, enfermeiro e tal, porque esse servidor está olhando para a reforma, ele não está vendo nenhum bicho-papão, entendeu? Ele não está vendo o bicho-papão. Então, assim, mas você tem sindicatos que são, de alguma forma, provocados por essa elite dos servidores que querem ali, de alguma forma, discutir ou sair, né, ser excluídos da reforma, ou então aqueles sindicatos que são mais ideologizados, que aí tem divergências conceituais em relação à reforma. Por exemplo, você tem sindicatos que são ligados, por exemplo, à extrema-esquerda, né, e mais ideologizados que acham que meritocracia e avaliação de desempenho jamais tem que vir para o setor público. Isso é uma heresia, né? Não funciona. Né? Então, você tem sindicato, tem núcleos que acreditam nisso, eu não.
Eu acredito que a gente precisa ter avaliação de desempenho, indicador de resultado, meritocracia, enfim. Então, esses sindicatos estão buscando ali impor aquilo que eles acreditam, mas isso não está sendo rebatido para a base do servidor. Agora, eu queria muito aproveitar esse espaço aqui e fazer um alerta, André. É muito importante. Reforma administrativa, nós estamos fazendo uma reforma administrativa, buscando aprovar uma reforma administrativa com um governo progressista, com um parlamento que, ainda que ele seja a sua composição, a maioria conservadora, mas é um parlamento que dialoga, né? É muito importante a gente saber diferenciar nesse diálogo com o governo progressistas, com esses partidos de esquerda, o seguinte: é muito mais importante e interessante, porque a reforma administrativa ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Nós precisamos atualizar o Estado brasileiro. Nós precisamos fazer que ele dê mais respostas. Então, a reforma administrativa vai acontecer. É melhor que ela aconteça com um governo de progressista, porque um governo tem poder para conduzir, por exemplo, uma série de regulamentações a partir da aprovação de uma PEC. Vai estar sob o controle do governo e de um governo progressista, né? Ele pode participar desse diálogo de forma muito mais propositiva e com muito mais força. Imagine se o próximo governo for um governo de direita. O tema vai voltar e aí pode vir um rolo compressor, como quase foi a PEC 32, com uma reforma administrativa que tire estabilidade do servidor, que promova Estado mínimo. Então, é para a reflexão dos partidos de esquerda e para o governo entenderem que talvez esse seja o melhor momento de discutir aquilo que é inevitável, a reforma administrativa. Sim. Falando nisso, o senhor não tem temor de que esse texto possa vir a ser desfigurado, mudado no seu caráter essencial ali durante a tramitação na casa, depois dessa etapa inicial? Excelente pergunta, André. O texto que eu apresentei, na verdade não é meu texto, esse texto é um texto dialogado com um grupo de trabalho, com mais de 25 especialistas. Nós recebemos mais de 200 contribuições das mais diversas entidades do setor público, entidades privadas participaram. Então, assim, a academia participou. Então, esse conjunto de propostas que da reforma administrativa é um texto duro, é um texto que nós acreditamos ser o necessário. Agora, uma vez apresentado o texto necessário, o diagnóstico e as propostas daquilo que nós entendemos ser o necessário, e não quer dizer que esse texto vai ser o possível para ser aprovado. Então, entre a diferença entre o necessário e o possível, tem uma distância, que é fruto de muito diálogo, de muita negociação, né? O que nós vamos fazer é dialogar, aprimorar o texto. Não significa dizer que o texto vai ser desidratado, o texto pode ser melhorado, dependendo de como avança esse diálogo e as contribuições que nós vamos receber. Mas é claro que o texto apresentado e da forma que ele foi transparente, está lá, tem lá no site da Câmara, André, não só os 3 textos, mas eu fiz questão de apresentar um conjunto, um fichamento das 70 propostas, cada uma delas tem números, diagnóstico, tem bibliografia, tem informação, legislação como é hoje, num conjunto de quase 520 páginas. Ali com informações bastante, eu diria, robustas, técnicas, para que a discussão seja num outro nível. Se vai fazer modificações, vamos fazer elas num outro nível. Então, assim, isso vai estar lá até para que a sociedade possa acompanhar o que é adequação, correção, melhoria, ajuste, do que simplesmente é desidratação, expurgo, exclusão, né, de privilegiados ou de alguns grupos de interesse que, com mais movimento e poder, saem de uma reforma quando não deveria. Então, o que a gente tem que ficar atento é isso, é melhorar o texto, com absoluta humildade de saber que esse texto não está perfeito, mas até um certo ponto esse texto sai do necessário para o possível ainda ser um texto que efetivamente promova uma reforma estruturante.
e não simplesmente ajustes pontuais e que não vão significar uma melhoria do Estado brasileiro. Meu caro, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela disposição de falar com o Metrópolis e parabéns também pela coragem de assumir essa bronca de um texto que a gente sabe que não é necessariamente popular com todos, né? Mas que provavelmente tem a maioria da população apoiando, que acompanha a política. André, eu outro dia escutei uma frase, na verdade, que me disse foi o ministro Gilmar Mendes, que Fernando Henrique Cardoso, mais uma vez, ele dizia: eu posso perder um pouco de popularidade, mas jamais vamos perder a credibilidade. E a reforma pretende isso. A gente tem que ter a coragem de enfrentar esses temas. Eu acho que isso parte de políticos que estão pensando o Brasil e que não têm receio de se expor, mas simplesmente apresentar aquilo que no entendimento, e esse entendimento não está perfeito, mas esse conjunto de visões que nós construímos, acreditamos ser o melhor para o nosso país. Tá, Joia. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado.